Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite. Hoje sou eu que vou dar aula para vocês, tá? Então, nem precisa apresentação, né? Hoje a gente vai falar sobre mediunidade, tá? A mediunidade é uma faculdade que todos nós temos, tá? A gente vai dar uma repassada na parte histórica da mediunidade, depois vai passar a parte da mediunidade, alguns tipos de mediunidade, os sintomas da mediunidade, como que se dá a conexão mediúnica, como que é feita essa conexão mediúnica. Então, tem bastante coisa para a gente ver, tá? E a gente vai fazer aquele combinado, né? Quando for fazer a pergunta, levanta a mão, que o pessoal leva o microfone para vocês, tá? Por quê? Porque essa aula ela é gravada e depois fica no YouTube, tá? Vai ficar direto no YouTube. Daí, se vocês quiserem rever a aula, podem rever depois. Então, por isso que tem que levantar a mão e pedir que o microfone chegue para que as pessoas entendam o que está sendo perguntado também, porque senão depois eu vou responder e ninguém sabe o que perguntou, né? Então, vamos lá, gente? Então, a gente já está chegando na metade do curso, tá? Na aula 10. Aula 10 já. Então, vocês veem que passa rapidinho, rapidinho passa, né? Já estamos na aula 10. Em breve vai ter a nossa mediúnica. Então, essa aula de mediunidade é muito importante que vocês prestem bastante atenção, tirem suas dúvidas, para na mediúnica vocês estarem bem tranquilos, tá? Pois. Como? Não entendi. Não, nós estamos chegando no meio do ciclo agora. No meio do ciclo. Falta mais 10 aulas, tá? Estamos chegando no meio do ciclo agora. Então vamos iniciar aí, então. O objetivo geral, percepção de que a mediunidade é uma faculdade que permite a comunicação com os espíritos. Então, é uma faculdade que nos possibilita a comunicação com os espíritos desencarnados, tá? Com outra dimensão. Objetivos específicos. Explicar o conceito de mediunidade, bem como sua finalidade. Então, a gente vai explicar o que é a mediunidade e para que ela serve, né? Mostrar a mediunidade ao longo da história da humanidade. A gente vai pegar lá desde o início até hoje, a gente vai dar uma passada geral, para a gente ter uma ideia de como surgiu e quando surgiu a mediunidade, tá? Explicar de que forma se dá a intervenção dos espíritos desencarnados, como que os espíritos se comunicam com a gente aqui, tá? Mostrar os diversos tipos de mediunidade, bem como sua classificação. Então, a gente vai ver alguns tipos, não, porque, gente, a mediunidade existe muitos tipos de mediunidade. Então, a gente vai concentrar só nos mais comuns, os que usa mais, tá? E o que a gente vai fazer uso na nossa mediúnica também, tá? Porque existe N tipos de mediunidade. Então, quem de vocês aí é médium? Só queria para ter uma ideia. Quem de vocês é médium, levante a mão. Sim, cadê a mão levantada? Isso, todo mundo é médium, né? Por quê? Porque é uma faculdade inerente ao humano, tá? Inerente ao humano. Depois nós vamos ver que existe um médium ostensivo, que é um médium que tem a mediunidade mais ostensiva, tá? Então a gente vai ver essa diferenciação. Então percebam lá, ó, no livro dos médiuns, lá na pergunta 159, toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Está vendo aí? Todos. E todos nós sentimos influência de espíritos. Só que, às vezes, nós não percebemos, que é tão sutil que a gente não percebe. Tá?
essa faculdade é inerente ao humano, tá? Todos nós temos. Não tem como dizer, não, eu não tenho mediunidade, eu não quero mediunidade, não existe isso. É de você, todo mundo tem. Tá? É por consequência, ó, essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Todo mundo é mais ou menos médium. Todo mundo é mais ou menos médium. Lógico que tem uns que têm mais ostensividade e os outros menos, tá? Mas todos nós somos médiuns. Então, podemos afirmar que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano, é inerente a nós. Tá? Então, é uma afirmação que a gente pode afirmar, né? Que todos os indivíduos são médios, independente de sexo, não tem homem, mulher, não tem, todos são médios. Tá? De idade, ela pode se manifestar pequeno, na meia-idade ou na tenra-idade. Tá? Então, tem para algumas pessoas se manifesta logo quando é jovem, tem algumas pessoas que vai se manifestar só mais adulto. Eu mesmo, com 54 anos, que foi se manifestar em mim a mediunidade. Tá? Então, foi bem mais para frente. Né? Apesar de que, quando eu era jovem, também tinha alguns indícios, mas a gente não sabia, porque eu não era espírita. Né? A minha mãe era católica, então a gente não sabia. E, normalmente, como a religião católica predominava, isso aí, quando a gente falava alguma coisa, a gente era recriminado, né? A mãe dizia, pô, menino, você está ficando maluco, você está não sei o que lá, e aí ficava falando muito assim. Então, é uma faculdade, ela não tem sexo, não tem idade, não tem crença, tá? Que a crença, você pode ser católico, você pode ser budista, você pode ser evangélico, você pode ser espírita, umbanda, candomblé, todas as religiões existe a mediunidade. Em todas as religiões tem a mediunidade. Tá? O que torna a faculdade inerente ao humano. Então, todos nós somos médiuns. Independente da religião, da idade, do sexo, todos nós somos médiuns. Então, deixa eu... Não vou dar a cola, não. Vocês têm ideia do que seja a mediunidade? Alguém de vocês tem ideia? Turi? Eu já ia mostrando a cola ali, aí não vale, né? Boa noite. Boa noite. É a capacidade de se comunicar com outros espíritos, encarnados ou desencarnados, né? Sim. De alguma forma. Né? Ou dando voz, ou escrevendo. Sim, sim. Às vezes vendo. Vendo, ouvindo. Isso. Mais alguém, gente? Mais alguém? Pô, ninguém, né? Então, vamos lá. Então, mediunidade, é a faculdade que possibilita ao ser humano colocar-se num estado alterado de consciência, permitindo-lhe manter comunicação psíquica com outros seres humanos, no mesmo ou em outros níveis existenciais. Tá? Então, é uma faculdade que permite que a gente se comunique com o mundo espiritual, tá? Com outras dimensões. E aqui também, com encarnado, entre os encarnados também. Tá? Então, é uma faculdade que todos temos e todos podemos fazer o uso dela. Tá? Um dos grandes problemas que tem é que a gente não sabe fazer o uso da mediunidade, a gente não sabe usar a mediunidade, a gente não conhece. E para que a gente saiba usar, a gente está aqui na ULE, né, para aprender o que é a mediunidade, como que você deve usar, quando que você deve usar.
para educar o médium, porque a mediunidade a gente não educa, a gente educa o médium. Às vezes a gente fala, vou educar a mediunidade. Não, a mediunidade não se educa, você educa o médium. O médium que tem que se educar. Então, aí a gente vai ver o mecanismo que se dá essa comunicação mediúnica, como que se dá a comunicação mediúnica. Tá? Então, lembrando aí, a gente tem o perispírito do médium se expande. A gente tem aqui o médium, tá? O perispírito dele se expande. Aí, o perispírito do espírito comunicante também vem e se expande. Também vem e se expande. Está vendo aqui o espírito comunicante. Uma atmosfera fluídica perispiritual comum é formada. Então, você tem a comunicação é mente a mente, tá? Então vem o médium com o espírito, tem essa atmosfera fluídica e aí se dá. Vocês estão vendo aqui, Isso, exatamente. Aí se dá. O espírito transmite a sua vontade ao médium, mente a mente, no nível da consciência, tá? Porque o que acontece? A comunicação mediúnica se dá mente a mente, então é na consciência, no nível de consciência, tá? Opa, peraí. Aqui depois lá, tá? Essa expansão do perispírito, sim, ela se dá independente da vontade, da nossa vontade, ou existe uma forma de controlar isso? Não. Quando você tem sua mediunidade que não é controlada, essa expansão pode acontecer em qualquer lugar. Por exemplo, você está no trabalho, você está aqui, em qualquer lugar, pode haver essa expansão e você conectar com os espíritos, tá? Mas o que normalmente aqui, o que é feito? Aqui a gente é educado para quê? Para que a gente expanda na hora certa e se comunique na hora certa. Não você ficar dando comunicação em qualquer lugar. Tá? Isso aí não pode acontecer. Então, aqui na ULI, a gente vai aprender a fazer isso, tá? A controlar a nossa mediunidade. Tá? E permitir que essas conexões se realizem só quando você permitir, porque quem está no comando sempre somos nós, tá? Quem está no comando somos nós. Então, você não pode permitir isso. Então, vocês têm que estar sempre cientes. Quem está no comando somos nós. Vocês é que estão no comando. Então, vocês não devem deixar se influenciar. Eu sei que, às vezes, é difícil. Para as pessoas que estão iniciando, é super difícil, tá? Que tem a mediunidade ainda aflorando, a mediunidade descontrolada, mas, com o tempo, vocês vão aprendendo e vocês vão vendo que vai ficando cada vez mais fácil de você ter esse controle. Tá? Respondeu? Okay. Roberto, o espírito desencarnado tem perispírito também? Sim, o espírito desencarnado tem o perispírito. Porque o que acontece? O perispírito é manifestação nossa no mundo espiritual. Sim. A gente tem, por exemplo, a gente tem o corpo físico, duplo etérico, o perispírito. O perispírito é dividido são mais 4 camadas. Tá? Então, esse perispírito é para ele se manifestar em outra dimensão, que é no mundo espiritual. Então, mas aí quem já está no mundo espiritual precisa do perispírito? Sim, precisa do perispírito. Vai perder o perispírito só quando você estiver lá bem próximo do espírito já, tá? Mas aí são níveis vibracionais bem lá em cima, que a gente aqui vai demorar uns milhões de anos ainda para chegar lá. Baseado nesse slide, o espírito, quem está atrás do médium é um espírito. Não é? Ó, aqui é o médium, aí aqui é o espírito. Então, tá? esse espírito aí já não, está lá, né? Então não, desculpa, aqui é o perispírito.
Aqui é o perispírito. É o perispírito. Tá? O perispírito. Mas assim, de alguém que já desencarnou, né? Isso, exatamente. O É isso que eu perispírito. estou dizendo. Então, o perispírito, quando a pessoa desencarna, que vira só espírito, sai do corpo, aí tem perispírito ainda? Tem. Quando ela vai para... Porque é o seguinte, ó, esses corpos é para manifestação em diversos níveis de existenciais, tá? Níveis vibracionais. Então, quando você tem no mundo espiritual o primeiro nível, você leva o perispírito. No segundo, leva. No terceiro, leva. No quarto, leva. Lá no quinto, no sexto, no sétimo. No sétimo, você já não leva mais. Tá? Daí é o espírito puro. Puro. E nesse caso aí, o médium, esse espírito não fica à disposição para se manifestar. Provavelmente esses espíritos puros, eles não vão se manifestar com a gente aqui. Não vão. São espíritos muito elevados. Então, talvez teria que ter um médium assim muito, muito elevado. E mesmo assim, eles não se comunicam, não. Eles não têm mais necessidade de se comunicar com a gente aqui, tá? Então, isso aqui, ó, essa atmosfera fluídica que forma aqui, isso aqui que a gente fala sempre que o campo do médium está aberto. O que acontece no campo do médium? O campo do médium justamente é isso aqui, ó. Essa conexãozinha que faz aqui. Então, estou vendo o espírito chegar no campo do médium, é isso aí. Então, o espírito já está bem conectado com o médium. Então, será que a mediunidade surgiu no espiritismo? O que vocês acham? Não, né? Então, a gente vai agora dar um passeio aqui para vocês verem aonde surgiu, como que surgiu a mediunidade, tá? E aí... Então, mediunidade nas diversas culturas, tá? Então, a manifestação mediúnica não são atuais. Existem registros ao longo da história por diversos povos dessa relação do mundo material com o mundo espiritual. A gente vai ver aqui que já muito, muito tempo atrás já existia essa conexão. Então, a mediunidade sempre existiu, desde o surgimento do primeiro homem na Terra. Então, o homem surgiu na Terra, a mediunidade veio junto com ele. Por quê? Porque é inerente ao humano. Então, se é inerente ao humano, assim que ele chegou na Terra, ela estava junto com ele. E sempre teve, né? Sempre esteve presente no desenvolvimento da humanidade. Está vendo aí? Ela sempre esteve junto, sempre, sempre, sempre junto. Ao longo dos tempos foi interpretada e utilizada de acordo com a cultura, religião e conhecimento dos povos. Então, a gente vai ver aí, a gente vai dar esse passeio aí, vocês vão ver que, conforme foi evoluindo, eles foram fazendo uso dessa mediunidade, diversos povos usando a mediunidade. Então, a mediunidade primitiva, lá no início, lá no Homem das Cavernas, né? Então, era intuitiva, mediunidade inicial. Era só intuição. A mediunidade, o início da mediunidade. Tá? O médium idolatra, tá? Adoração ou temor às forças da natureza. Tá? Então, vinha o relâmpago, aí o pessoal ficava idolatrando o relâmpago. Né? Vinha a chuva, idolatrava a chuva. Então, todas os trovões, as estrelas, a água, o céu, o fogo, tudo era divinizado. Tá? Então, para eles, eram os deuses. Então, vinha um trovão, era o Deus que estava se manifestando. É o sistema inicial do intercâmbio mediúnico. André Luiz, o que André Luiz fala na Evolução de Dois Mundos, ó. Ele já fala sobre a mediunidade, lá do início do início. Tá? Nos hindus, o Código dos Vedas, datado aproximadamente de 1500 a.C., tá?
mais antigo código religioso que se tem notícia com o registro da existência de espíritos. Então, em 1500 já tinha registro da existência desses espíritos. Aqui, ó. Aí como que se manifestava? Os faquires, fenômenos mediúnicos de levitação, o faquir levitava, tá? O estado sonambúlico até o nível de êxtase, a insensibilidade hipnótica à dor. Então, eles hipnotizavam para você não sentir dor. Hoje em dia é muito usado, tem alguns dentistas que usam a hipnose justamente para que você não sinta dor. Então, lá, ó, 1500 a.C. já estava sendo usado, né? Além do treino para a evocação do Pitres, espíritos que vivem no espaço depois da morte do corpo. Então, espíritos desencarnados, espíritos que vivem no espaço são espíritos desencarnados. Então, percebam que já naquela época já tinha essa consciência, o pessoal já tinha uma certa consciência que já existia espíritos desencarnados, cujos segredos eram reservados somente àqueles que apresentassem 40 anos de noviciado e de obediência passiva. Aí já é os hindus lá, os hindus que ficavam lá nos mosteiros lá, né? Como é que chama? Os noviços, né? Aqueles noviços que ficavam lá. Monges, os monges, né? Os espíritos dos antepassados no estado invisível acompanham certos brahmes, convidados para a cerimônia em comemoração dos mortos, sob uma forma aérea, seguem-nos e tomam lugar ao seu lado quando eles se assentam. Então, aí o que a gente pode linkar com os nossos espíritos protetores aqui, né? A gente não tem os espíritos protetores, aí já tinha os espíritos que já estavam conectados com eles. E o que é os Vedas lá? Ó? Vedas são as 4 obras em um idioma chamado sânscrito, védico. Formam a base do sistema de escrituras sagradas do hinduísmo. Tá? Então, são as escrituras sagradas do hinduísmo. E vocês percebam que, por exemplo, a gente tem a cultura oriental, ela já está muito, muito mais adiantada do que a gente aqui, a ocidental, né? Há 1500 anos antes de Cristo, eles já tinham consciência de tudo isso aí. E a gente, alguns de nós, está tendo consciência agora sobre isso aí, né? Então, percebam a diferença, né? Os sumários e os babilônios. Né? A medicina dos sumários, misto de ervanaria e magia, com receituário consistia principalmente em feitiços para exorcizar os maus espíritos, que acreditavam ser a causa das suas doenças. Ó. Então, eles já faziam uso de exorcismo dos espíritos, tá? E os chás, né? As ervarias são os chás, né? Eles usavam os chás para tratar as doenças, né? Já tinha essa concepção aí. Os babilônios primitivos acreditavam que espíritos malévolos se escondiam na escuridão. E, gente, vamos fazer a comparação agora aqui. O que a gente fala direto, né? Que o espírito que está onde está no umbral, né? A gente fala assim, né? Então o espírito malévolo está lá no umbral, né? Então olha a conexão aí, ó. Se escondiam na escuridão e cruzavam os ares, espalhando em seu caminho o terror e a destruição, para os quais a única defesa eram os sacrifícios e os sortilégios mágicos. Tá? Isso aí lá nos babilônios. Ó. Os egípcios, ó. Conhecimento sobre a morte. Olha, já tinham conhecimento sobre a morte. No Egito tem esse livro dos mortos. Então, naquela época já existia esse livro dos mortos. Eles colocavam tudo nesse livro. Tá? Conheciam o magnetismo, tá? Que é o passe magnético. Tá? O sonambulismo, curavam pelo sono provocado, praticavam largamente a sugestão. Usavam a clarividência, que depois a gente vai ver um tipo de mediunidade, tá? Lá na frente a gente vai ver o que é a clarividência, tá? Com fins terapêuticos, e eram célebres
pelas práticas de curas hipnóticas. Está vendo aí a cura hipnótica? Que nós temos a capacidade de cura, tá? Nós temos a capacidade de cura, tanto pelo magnetismo como a cura hipnótica também. Todos nós temos essa capacidade. Só que o que acontece, gente? Aquilo que eu falei, nós não sabemos usar. Tá? A grande questão aí é como você deve usar isso e como usar. Então a gente não sabe usar. Emancipação da alma. Ó. Emancipação da alma é um desdobramento, que a gente faz todos os dias quando a gente dorme, a gente desdobra. Então, o desdobramento já tinha... Lá na frente a gente vai falar sobre desdobramento também. Evocação dos mortos pelos sacerdotes dos faraós. Evocação dos mortos aí, ó. Reunião mediúnica que a gente faz aqui, a gente faz as reuniões mediúnicas, evoca os mortos que querem ser ajudados, que venham para ser ajudados. Então, percebam que isso aí a gente está falando lá do Egito, lá, né? Prática restrita aos templos sagrados, misteriosa, sem acesso aos leigos. Ó. Então, isso aí era só para quem estava lá em cima, né? Os leigos, quem estava lá embaixo, não podia fazer parte disso. Então, era meio que velado isso aí. Moisés, aos hebreus, que entre nós ninguém use de sortilégios e encantamentos, nem interrogue os mortos para saber a verdade. Aí, ó, na Bíblia a gente tem essa passagem aí, ó, que Moisés fala. Ó. Nos celtas, ó, grupos fechados de sacerdotes especializados em comunicação com o além, chamados de druidas. Esses druidas, Allan Kardec fez parte desse grupo aí também. Foi o Allan Kardec e o Leon Denis, se não me engano, que fizeram parte dos druidas. Tá? Os druidas são sacerdotes celtas, já admitiam a reencarnação, olha só, já admitiam a reencarnação naquela época. Ó. A existência de penas eternas, o livre-arbítrio, que a gente fala direto aqui do livre-arbítrio, né, que todos nós temos livre-arbítrio para agir da maneira que a gente quiser. Tá? A imortalidade da alma, olha como está, é basicamente aquilo que a gente fala direto aqui. Né? A lei de causa e efeito, as esferas espirituais. Vocês viram na aula passada, né, sobre os mundos espirituais. Aí, ó, já estavam falando isso aí lá atrás já era falado isso, né? Na existência de elementais, duendes, fadas, gnomos, etc. E na proteção dos espíritos superiores. Tá? Então percebam que a mediunidade, gente, já vem de muito, muito, muito tempo, tá? Só que ela era usada, sempre foi usada, eu acho que assim, meio que erroneamente. Tá? Não foi usada, nunca foi liberado para você usar essa mediunidade. Eu acho que justamente até pelo conhecimento que não se tinha disso aí. Então, ficava mais difícil você usar. Aquilo que você não conhece, você não consegue usar. Tá? O espírito Zéfiro revela que aproximadamente no ano 100 a.C., Denizar Rivail foi um chefe druida. Olha aquilo que eu estava comentando antes. Então, Allan Kardec foi um chefe druida. Espírito que passou a dirigir as reuniões das mesas girantes realizadas pelo Balduin em Paris. Esse Zéfiro aí, depois, lá nas reuniões mediúnicas, lá em Paris, ele que comandava as reuniões das mesas girantes. Tá? Boa noite. Boa noite. Essa questão, então, de fadas, gnomos e etc., foi uma invenção, digamos, de algo que eles ainda não sabiam o que era?
provavelmente já tinha pessoas, já tinham médiuns videntes, tá? Que já viam as fadas e os gnomos, tá? Mas, no caso, o espiritismo fala alguma coisa que existe mesmo? Fadas, Sim, fala gnomos? sim. Tem uma parte do espiritismo que fala sobre isso, tá? Quando a gente evoca os elementais numa reunião mediúnica para vir, justamente a gente está evocando esses espíritos aí, tá? São espíritos da natureza, são espíritos que estão ligados com a natureza, tá? Então, por exemplo, você tem uma floresta. Essa floresta é cheia de gnomos, fadas, todos esses elementais aí. E esses elementais, eles são responsáveis pela floresta, por cuidar da floresta. Eles são conectados, cada elemental desse é conectado com um tipo de árvore da floresta. Então, eles não são espíritos? Não, ainda não são espíritos, são princípios espirituais. Sim. Ainda naquela fase de... Tá? Eles vão se tornar espíritos depois. Ainda são espíritos coletivos, né? Ele é considerado como coletivos esses. Era isso? Tá. Não, já. Ela é a mesma pergunta da. Ó, na Grécia e em Roma, ó, tinha os oráculos lá, tá? O oráculo mais famoso é o oráculo de Delfos, tá? Que esse aí é super falado, né? Santuários em homenagem aos deuses, tá? O oráculo representa a divindade do espírito. Então esse oráculo eles tinham como se fosse um local divino, tá? Então percebam aqui, ó, a resposta dada pelos deuses à pergunta para eles formuladas, de acordo com determinados rituais executados por uma pessoa que atuava como médium. Então, tinha um médium que fazia essa conexão das perguntas que as pessoas faziam com o mundo espiritual. Então, eles perguntavam, ele consultava, fazia conexão com o mundo espiritual e dava as respostas. Então, nada mais, nada menos do que uma mediúnica, né? Uma reunião mediúnica. Núcleos de intercâmbio medianímico, onde trabalhavam sibilas, pitons e pitonisas. Tá? Gente de todas as classes sociais, olha que interessante aí, ó. Gente de todas as classes sociais, inclusive autoridades públicas e militares, visitavam esses lugares e recebiam orientação das mais diversas. Tá? Então, tudo era consultado, tudo. O cara queria casar, ele ia lá e consultava. Ó, posso casar com fulana? Vai dar certo? Vai. Tudo era, nessa época, tudo era consultado para ver o que fazer, como fazer. Né? Então, o oráculo de Delfos, na Grécia, né? Santuário de Apolo. Aqui, ó. Nada é feito sem consultar, ó, tudo consultado. Os judeus, ó, a Bíblia com o Velho e o Novo Testamento é uma fonte riquíssima de fenômenos mediúnicos. Alguém tem dúvida disso? A mediunidade pura que tinha lá na Bíblia, muita mediunidade, tá? A tão propalada proibição de Moisés, a evocação dos espíritos, é uma das maiores confirmações sobre a existência da mediunidade. Então, Moisés sabia, proibiu das pessoas se conectar com os espíritos. Essa proibição faz o quê, gente? Faz com que ele está admitindo, na realidade, ele está admitindo que existe. Né? Se ele está proibindo, é porque... Como é que ele ia proibir uma coisa que não existia? Então, ele está proibindo uma coisa que existe. Então, é uma confirmação que realmente existia, né? Mediunidade era uma mediunidade natural, tá? A Bíblia tem efeitos inteligentes e efeitos físicos, um monte de efeito físico. A levitação, quando Jesus caminhou sobre as águas. Destaque para o profetismo mediúnico. Os profetas, todos os profetas eram médiuns. Se conectavam e escreviam as profecias, né?
Moisés e os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram o quê? A primeira é considerada como uma das primeiras psicografias, né? Ele recebeu os mandamentos de Deus e ele psicografou de Deus, né? Jesus e os apóstolos, né? Demonstração do conhecimento da mediunidade. Ó, Jesus já tinha esse conhecimento da mediunidade, ele já sabia que existia, né? Que era um espírito super desenvolvido. Diversas manifestações. Ó, olha o que Jesus, quais as manifestações que ele conseguia, que ele tinha, né? Manifestação de cura, as curas que ele fazia, as curas que eu falei, né? Que nós somos capazes de curar, tá? A gente tem essa capacidade pelo magnetismo e pelo pensamento, pela força do pensamento e pelo sentimento, tá? Então, ó, a cura, levitação, transfiguração, escrita direta, vidência e materialização. Tudo isso aí, Jesus já tinha na época dele, já praticava isso. Só que na época ninguém sabia, né? Porque o termo mediunidade foi criado por Allan Kardec, a gente vai ver lá na frente. Então, tinha essas conexões, mas ninguém sabia explicar o que era e como era, né? Auxílio ao próximo, né? Jesus pregava direto auxílio ao próximo. Consciência da imortalidade. Ele já tinha consciência que ele era imortal, que ele veio aqui justamente para passar essa passagem aqui, né? Passar esse períodozinho aqui. E na Idade Média, ó. Na Idade Média foi a Idade das Trevas, né? Onde a Igreja Católica perseguiu esses médiuns, eram perseguidos mesmo. Então, todos que tinham uma mediunidade aflorada eram considerados bruxos. E aí o que eles faziam? Mandavam matar. Mandavam matar por quê? Porque se permitisse, ia contra o sistema. Tá? Quando você amplia a sua consciência, quando você amplia seus conhecimentos, normalmente o sistema é bruto, ele não deixa você. Então, o que eles faziam? Eliminavam. Uma maneira de... Então, acusações de manifestações de espíritos demoníacos. Então, toda manifestação era demônio que vinha. Então, era espírito demoníaco. Então, vamos matar. É bruxo, vamos matar. Então, não tem... E o pior, gente, que eu descobri é o seguinte, ó, que eu fui um inquisitor. Eu fui um inquisitor. E hoje estou trabalhando com mediunidade. Olha como você vem para ressignificar e aprender as coisas, né? E hoje eu trabalho diretamente com mediunidade. E naquela época eu fui inquisitor. Eu fiz umas regressões, umas TVPs, e aí eu fiz uma série de regressões, e aí uma dessas eu fui inquisitor lá. Então tem muito médium aí das mediúnicas que eu mandei queimar, né? Então hoje eu estou me redimindo desse pessoal. É interessante, viu? Condenação à fogueira pela Inquisição. Então, era bruxo, o que fazia? Vai para a fogueira, vai queimar na fogueira. Demônio tem que queimar na fogueira, né? O pensamento deles era esse. E aí a gente vai ver a mediunidade a partir de Allan Kardec, tá? Então, eventos mediúnicos públicos de efeitos físicos e inteligentes, a mediunidade como fenômeno, Allan Kardec. Então, o que aconteceu? Allan Kardec ele foi participar das mesas girantes, e aí ele foi de curioso, e ele foi para provar que aquilo ali era farsa, né? E aí ele chegou lá e começou a perceber que aquilo ali tinha algo mais. Então, uma mesa não podia simplesmente levitar e ficar rodando. Então, tinha alguma coisa a mais. E aí ele foi atrás disso e foi ver, foi fazendo as pesquisas e comprovou que realmente tinha espíritos ali. Tá? No século XIX, mesas girantes. Inicialmente como diversão. Ó.
na França, nessa época, eles faziam essas reuniões para se divertir, para passar o tempo. Então, era normal ter essas reuniões de brincadeira, passar o tempo, passava o tempo, e aí ficavam rindo, ficavam fazendo um monte de coisas, né, para passar o tempo, né. Inicialmente como diversão ou em busca de adivinhações. O espiritismo, com as mesas, o questionamento sobre a natureza do fenômeno, bem como sobre vários aspectos da vida. Então, daí surge, a partir desses estudos de Allan Kardec, surge o espiritismo. Tá? Então, quem criou a palavra mediunidade foi Allan Kardec. Tá? Quem criou a palavra, né? Mas a mediunidade sempre existiu. E aí, o Pentateuco, organização com instruções e orientações lógicas. Aí, em cima disso, ele começou a escrever o Pentateuco, né, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, e o outro é o Céu e Inferno. A partir disso, ele escreveu esses 5 livros. Conhecimento da natureza dos espíritos, de sua missão e de seu modo de agir. Ó. Então, como é que ele fazia? Essas pesquisas dele, ele fazia o seguinte, ele pegava médiums, diversos médiums em diversos lugares diferentes. Então, ele pegava, por exemplo, 100 médiums, daí ele fazia as perguntas para os espíritos, e aí pegava a resposta dos médiums, e essas respostas que coincidiam, ele considerava como ok. As respostas que não coincidiam, ele descartava. Tá? Então, não foi um médium só que deu a comunicação, foi uma série de médiums dando a mesma comunicação, veio ao mesmo conteúdo, veio de diversos médiums. Tá? Então, gente, agora vamos para os indícios de mediunidade. A gente vai entrar agora mais na mediunidade mesmo, né? na nossa mediunidade de agora. Né? Então, a gente deu essa passagem na história aí, agora vamos entrar com a mediunidade aqui agora. Tá? Então, os indícios de mediunidade. Eu quero que vocês percebam os indícios e tentem captar o que vocês sentem, aonde que vocês estão situados nisso aí. Tá? Porque tem muita gente aqui que já dá para perceber que são médiuns, né? E aí vocês vão ver que tem sintomas aqui bem interessantes. Tá? E a maioria, esses sintomas, por exemplo, se você tiver 1, 2 sintomas, não pode ser considerado mediunidade. Tem que ter uns 3, 4, 5 para daí ser considerado. Tá? Então, inspiração aguçada. Ó. Do nada, assim, chega aquela inspiração, uma inspiração super aguçada. Então, é um dos indícios. Tá? Visões e premonição. Tá? Aí você tem a visão, dos espíritos e premonição, ao que vai acontecer. Às vezes você sonha sonhos que podem acontecer. Tá? Então, como? Pensa. Espera, só deixa chegar. Quando você pensa, por exemplo, uma pessoa que você não vê há muitos anos, aí você pensa naquela pessoa, naquele dia. Ela liga. Ou encontra. Sim. A gente vai ver na frente ali esse tipo de mediunidade. Tá? Distúrbios do sono. Ó. Esse distúrbio do sono aí também é muito comum quando você está com a mediunidade aflorando e você não tem a mediunidade controlada, você não consegue dormir direito. Tá? É uma agonia total. Sonhos com quem já morreu. Tá? Isso aí também é comum. Sensações ou ideias estranhas. As ideias assim mais doidas que você imaginar. Eu tinha uma época que vinha, eu estava dirigindo, vinha aquela... Ó, eu estava passando embaixo de um viaduto, o espírito vinha
e dizia para mim, jogue o carro na pilastra do viaduto. Jogue o carro na pilastra do viaduto. E aí você tem que saber que não é um negócio. Eu digo, peraí, meu amigo, para aí. Fique lá na sua, que eu não vou fazer isso, não. Sensação de desmaio iminente. Tem pessoas que a Tânia, minha esposa, ela tinha um período que ela desmaiava, do nada ela desmaiava. Do nada. Não tinha motivo nenhum, pum, desmaiava. E, na época, a gente não sabia o que era, né? Não tinha conhecimento do espiritismo, a gente não sabia que esse tipo de coisa acontecia, né? Então, para a gente, aí faz exame, tudo que é exame, vai no neurologista, faz um monte de exame, não aparece nada. Como? Sim, a sensação também. Aceleração dos batimentos cardíacos, ó. Essa aí também é muito comum. Agora, gente, é o seguinte, ó. Isso aí, quando você tiver uma aceleração dessas e tiver muito continuamente, vá num médico procurar. Pode ser um infarto, né? Pode ser um infarto, sim. Pode ser um infarto. Então, vocês têm que procurar o médico, vão procurar o médico. Aí constatou, não tem nada, aí pode ser considerado uma mediunidade. Tá? É interessante essa, sim. Mudanças de humor. Ó. De uma hora para outra você está assim, rindo, quando de repente se invoca e não tem jeito. Então, essas mudanças, de uma hora para outra, você mudando de humor. Tá? Crises de choro, essa aí também é fatal. Eu vinha dirigindo, quando eu vi, eu estava chorando, do nada. Dirigindo, quando eu vi, eu chorando, o que está acontecendo comigo? Só que eu não tinha conhecimento. Né? Então, tô pirando, tô ficando meio maluco. Né? Só que não era a mediunidade que estava batendo ali. Né? Sensibilidade aguçada, também você fica super, hipersensível. E quanto mais você desenvolver sua mediunidade, mais essa sensibilidade vai ficando mais apurada, cada vez mais. As sintonias, você faz as sintonias super rápido, você faz as conexões rápido. Quando você chega num lugar, você pressente as coisas, você sente a energia, tá? As vibrações, como é que está a vibração. Então, você vai ficando super, hipersensível. Adormecimento e formigamento de braços e pernas. Tá? Isso aí também é super normal. Quando a mediunidade está florando, você sente a sensação que está tudo formigando, braços e pernas. Tá? E nas comunicações mediúnicas, depois quando vocês forem fazer, experienciar, na própria mediúnica vocês vão ver que algumas pessoas vão sentir isso. Que aí são fenômenos que acontecem porque a conexão que se dá ativa algumas glândulas nossas, tá? E aí o sistema adrenérgico ativa, daí pá, e aí dá esse tipo de sensação, tá? Arrepios, calafrios e tremores. Esses arrepios aí tem que cuidar para você não estar sentado embaixo num ar-condicionado, né? E aí está sentindo arrepio, né? Aí não vale, né? Aí não é mediunidade, é sentir frio mesmo. Pois não? Boa noite. Boa noite. Quando se fala de sensações ou ideias estranhas, sim. Por exemplo, pode acontecer de você ver... Você falou sobre sentir alguns... ter problemas, por exemplo, ir para o médico, fazer exame, né, tomografia, ressonância, tudo e não dá nada. Você faz tudo que é exame e não dá nada. Isso. E de acontecer assim, de você ver pessoas que desencarnaram e você vê sombras, e outras que, por exemplo, a pessoa desencarnou e ela teve uma morte horrível. Né? Sim. Ela... no caso, você vê sombra mesmo, de te enlouquecer, de você ficar apavorada e você ficar sem saber o que está acontecendo, e de pessoas que desencarnaram com luz. E aí você vê pessoas que desencarnaram, ela aparece para você em forma de luz, você vê aquela luz mesmo, como se ela estivesse indo embora. Enfim, essas sensações, quando falo assim de sensações, né, absurdas mesmo, isso pode acontecer?
Sim, lógico, são conexões que você está fazendo. São conexões que você está fazendo. E aí, esse de a pessoa estar na luz ou na escuridão vai depender do estado psíquico dela. O espírito, por exemplo, quando você desencarna, você vai para um mesmo lugar. Não tem sair daqui para lá, não. É uma continuidade. Então, vai depender dos seus pensamentos. Então, se você está pensando no bem, está pensando as coisas boas, você vai se conectar com o quê? Você vai se conectar com esse tipo de coisa. Agora, se você está lá pensando em coisas ruins, em acontecimentos ruins, você vai se conectar com aquilo que você está pensando. Tá? Então, os pensamentos, gente, por isso que a gente diz que tem que vigiar nossos pensamentos. Os pensamentos, eles geram uma vibração, tá? Uma frequência vibracional, e essa frequência vibracional você vai se conectar com quem está na mesma frequência sua. Tá? Então, por isso que a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos. Certo, mas quando aí acontece do dia seguinte você sair de casa e você ficar sabendo realmente que aquilo aconteceu, né? Sim. Que aquela pessoa, à noite, você, antes de deitar, acontece esse processo todo e você ficar sabendo que a pessoa teve realmente desencarnou de uma forma muito, muito triste. Né? E isso realmente deixa a gente muito confuso. Sim, mas é um tipo de mediunidade que você tem. Você tem tem a vidência, essa aí é uma premonição. Né? Você sonhou e aconteceu aquilo que você sonhou. Então, é um tipo de mediunidade. Tá? Então, tem pessoas que têm a mesma coisa da vidência. Tem pessoas que têm vidência. Conseguem ver os espíritos, conseguem ver o mundo espiritual. Então, agora são tipos de mediunidade super raras, tá? Muito, muito raras. Às vezes a pessoa vê o vulto e negócio aí é uma coisa, agora você vê o espírito materializado é muito difícil, tá? Muito difícil. Os médiuns de hoje em dia normalmente não tem médiuns assim que vejam que tem essa evidência tão aflorada assim, é muito raro, muito difícil. Então, agora a gente vai ver a finalidade da mediunidade, tá? Então, a mediunidade ajuda a evolução espiritual do médium, através de integração de habilidades. Tá? O que acontece, gente? Com a mediunidade, você se conecta mais com o mundo espiritual, com as outras dimensões. Então, quando você se conecta com essas outras dimensões, você está se autoconhecendo, conhecendo mais as coisas. Então, você vai evoluir, um tipo de evolução. Tá? Demonstrar a continuidade da vida após a morte. Lógico, a mediunidade é uma faculdade que permite a conexão com espíritos em outras dimensões. Espíritos de outras dimensões está provando o quê? A continuidade da vida. Então, que a vida, que nós somos espíritos imortais. Instrumento de autoconhecimento e autodescobrimento. Tá? Porque a mediunidade, o que acontece? Quando você faz um contato mediúnico, você acessa seu inconsciente. Seu inconsciente está cheio de coisinhas lá, seus complexos, um monte de coisas lá que ficam lá guardadinhas. E quando o espírito vem e conecta com o médium, normalmente ele acessa algum complexo desse seu. Então, ajuda você a trabalhar seus complexos também. Então, ajuda o médium a trabalhar seus complexos. Por isso que a gente diz que, numa reunião mediúnica, todo mundo é ajudado. O espírito que vem é ajudado, o médium é ajudado, o esclarecedor é ajudado e toda a equipe que faz parte da reunião mediúnica também é ajudada. Tá? Então, é uma ajuda mútua. Então, não pense que os espíritos que vêm para ser atendidos, você só vai ajudar eles, você está ajudando todo mundo. Tá? Todo mundo está sendo ajudado. E vocês depois
quem der continuidade nos ciclos, depois a gente vai falar mais na frente aí, os tipos de reuniões mediúnicas que a gente tem na casa e como participar daí, né? Equilíbrio psíquico, personagem e espírito, exatamente. Quando você acessa isso, você começa a equilibrar o personagem com o espírito, tá? Você acessando esses complexos aí, fica mais equilibrado. Naturalização da mediunidade no dia a dia, tá? Esse é um grande X aqui da ULI, a gente naturalizar a mediunidade e saber usar a mediunidade no nosso dia a dia. Tá? Porque o que acontece? Normalmente a gente não naturaliza a mediunidade, a gente acha que é uma coisa sagrada, que é uma coisa lá que poucas pessoas que conseguem, poucas pessoas que têm, mais ou menos diviniza um médium. E não é um médium, todos nós somos médios, somos pessoas iguais, todo mundo é igual. Tá? Então, não se engane, não, tá? Não precisa, o médium é uma pessoa normal, igual a todo mundo. E sempre aconteceu em muitos lugares eles tratarem o médium como se fosse uma pessoa diferente de todo mundo. Ele tem os poderes, ele que sabe, ele que faz, ele que acontece, e não é nada disso. Tá? A mediunidade é de todos nós. Todos nós podemos fazer conexão com quem a gente quiser. É só aprender a fazer. É bem fácil mesmo. Aí a gente vai falar sobre mediunidade e animismo. Tá? Então, mediunidade, permitindo-lhe manter comunicação psíquica consciente ou inconsciente com os seres humanos no mesmo e em outros níveis existenciais. Porque tem alguns médiuns que dão a comunicação inconsciente, mas é muito difícil. Aqui na casa, por exemplo, ninguém dá comunicação inconsciente. Aqui todos os médiuns são conscientes daquilo que está acontecendo. Porque o inconsciente, o médium dá a comunicação, mas ele não sabe nada depois, não lembra nada do que ele falou, nada. Tá? E não existe comunicação totalmente inconsciente. Por quê? Porque tem que passar pelo psiquismo do médium, pela mente do médium. Então, não existe comunicação totalmente inconsciente. Tá? Então, vamos lá. Anímico, ó, do grego ânima, alma. Conteúdos próprios. Então, o que a gente fala de animismo. O que é o animismo? Animismo são os conteúdos próprios do médium, os conteúdos que estão lá no nosso inconsciente. Tá? Então, é produzido pelo encarnado com suas próprias faculdades espirituais, sem o uso dos sentidos físicos, graças à expansão do seu perispírito, sem a participação de outro ser humano, de outro espírito. Então, o que acontece? Há a expansão no perispírito, também há a expansão desse perispírito, só que o que acontece? Você não faz aquela conexão que a gente fez, lembra aquela conexãozinha que existe lá? Não é feito com outro espírito, é só acessado os seus conteúdos. Então, por isso que é anímico, eles chamam de animismo isso. E, gente, é o seguinte, ó, não existe comunicação mediúnica sem animismo. Por quê? Porque passa pelo psiquismo do médium. Então, quando passa pelo psiquismo do médium, vai acessar conteúdos do médium também. Entendeu? Então, por isso que não existe comunicação mediúnica sem animismo. Sempre vai existir. Tá? Então, Roberto, se não tem um outro espírito Sim. ali se manifestando, porque então não é uma comunicação? É o próprio médium? Eu não entendi isso direito, não. É uma comunicação, porque o que acontece? Lembra que eu falei que quando, numa reunião mediúnica, você trata do médium, do espírito que está chegando, do esclarecedor e toda a equipe. Então, o que acontece? O médium está fazendo uma catarse. Então, isso aí não tem problema nenhum, não tem problema.
teve muito tempo que isso aí era considerado mistificação. Mistificação é outro totalmente diferente, tá? É outra coisa totalmente diferente. Esses aí são conteúdos do próprio médium. Então, o que está acontecendo? Ele está fazendo a catarse, você está ajudando um espírito, que é um médium também. O médium é um espírito. Entendeu? Para falar a verdade, não entendi, não. Assim, sim, qual é a dúvida? o médium, para dizer as coisas dele, ele precisa dessa... Entendeu? Eu estou aqui conversando com você. Ó, vamos lá. Quando você está numa... Entendeu? Eu estou aqui conversando, são minhas ideias, estou aqui conversando com você. Então, não entendo onde é que está a mediunidade nesse momento exato, onde não há um outro espírito para dar aquela comunicação. A gente está falando aqui em reunião mediúnica, tá? A reunião mediúnica é uma reunião onde você vai evocar espíritos. Normalmente são espíritos sofredores que vêm para contar suas mazelas, aí a gente vai e direciona esses espíritos. Pode ser que numa reunião mediúnica dessas, o médium comece a acessar os conteúdos dele. Tipo de outra encarnação? Sim, está tudo lá no nosso inconsciente, de outras encarnações, conteúdos complexos, tudo de outras encarnações. Entendeu? Quer dizer, é uma coisa relativa ao passado. Ao passado, a outras encarnações. Tá. E pode ser também dessa, quando na infância, alguma coisa de infância também. São complexos que estão guardadinhos lá no seu inconsciente. Tá? Então, aí você acessa só do médium. Tá? Então, aí é considerado animismo, tá? A parte anímica, só os conteúdos do médium. Veja ali, ó, conteúdos próprios, produzido pelo encarnado, com suas próprias faculdades espirituais, sem os usos do sentido físico, graças à expansão do seu perispírito, sem a participação de outro ser humano ou espírito. Aí vem o charlatanismo, né? O charlatanismo era produzido pelo encarnado, porém com mentira e farsa simulação. Aí houve uma época que existia muito esse tipo de médium, que ele fazia essas farsas para dizer que era um médium. Tá? E aí ele fazia um monte de mentira, dizia que estava falando com um espírito tal, negócio, e não era nada, era tudo ele que inventava. Tá? Então, produzido pelo encarnado, porém com mentiras, farsas e simulações. A comunicação acontece por meio de ligação psíquica do médium e do espírito comunicante. Aquilo que a gente colocou lá. Vocês lembram lá, lá no início? Acontece através da sintonia que eu falei, né, da sintonia e da afinidade entre ambos. Tem que ter essa sintonia e essa afinidade entre o médium e o espírito comunicante para se dar a comunicação. Tá? Então, se não existe, você não vai conectar. Tá? Então, numa reunião mediúnica, por exemplo, você concentra lá, vai dar comunicação de um espírito sofredor. Aí vem um espírito querendo vingança, cheio de vingança. Ele vai se conectar com o conteúdo do médium, lá que tem alguma coisa lá no complexo dele, que também tem vingança, e aí conecta. Diga. Com relação ao que você passou no slide anterior, que surgiram, né, as pessoas que criam farsas. Hoje, o espiritismo já tem alguma forma, digamos, de identificar se aquela pessoa está forjando alguma coisa ou se efetivamente ela está tendo um contato, está tendo uma conexão? Normalmente é bem difícil você distinguir o que é anímico e o que é espiritual. Tá? É super difícil. Mas vai depender do conteúdo que a pessoa vem. Por exemplo, o médium vai dizer que só faz conexão com Jesus. Está na cara que ele não que é farsa, entendeu? Jesus não vai se comunicar com qualquer médium. Então, vai depender das comunicações que ele trouxer. Daí você pode dizer que seja ampliando para o contexto, né, digamos assim, mas não tem como você identificar não, se aquela é super difícil. Você só consegue identificar quando você trabalha muito, muito tempo dentro de uma mediúnica, numa reunião mediúnica. Aí, por exemplo, vamos lá.
Se um médium sempre traz o mesmo tipo de comunicação, aí vamos dizer, faz 3, 4, 5 reuniões mediúnicas, ele sempre o mesmo tipo de espírito. É anímico. É anímico, porque o médium ele tem a capacidade de trazer todas e não concentrar num só. Então, são conteúdos que ele está trazendo dele mesmo, aí precisa ser trabalhado. Aí o que você vai chamar o médium e vai conversar com ele. Olha, está acontecendo isso e isso. Você precisa se policiar que você está trazendo muito conteúdo anímico. Por exemplo, uma coisa que eu penso com relação até a essa questão de espiritualidade, etc., é justamente porque como a gente não tem como identificar efetivamente quem é que está fingindo e quem está fazendo, isso é um perigo, né? Porque várias pessoas podem se dizer e começar a manipular ou, enfim, utilizar isso. E você vê, hoje em dia, existe muito charlatanismo, e muitos médiuns que se dizem vidente e aí fazem as previsões. Não tinha uma previsão aí para o dia 24, aí, que todo mundo estava falando aí, que era o fim do mundo? Agora, dia 24 de setembro agora. Então, esses médiuns charlatões ficam fazendo esse tipo de previsão que não tem nada a ver, gente. Nada a ver. O cara fica... Para o próprio médium, como é que ele sabe que aquilo que ele está passando veio de outro espírito e não dele mesmo? Autoconhecimento. Tá? Isso aí é o autoconhecimento. Você vai se autoconhecendo e vai vendo seus conteúdos, vai trabalhando seus conteúdos, aí você sabe quando é seu e quando não é. Sabe? Fácil assim? Sim, super fácil. Você sabe bem fácil. Isso aqui é meu, isso aqui não é meu. E outra coisa, quando você começa a desenvolver sua mediunidade, é o que eu falo, é igual você jogar futebol. O jogador de futebol ele treina. Quanto mais ele treina, melhor ele fica, né? A mediunidade é a mesma coisa. Quanto mais você treinar a sua mediunidade, mais perceptivo você fica, suas conexões ficam melhores, você controla mais. Então, é um exercício. Um exercício. A mediunidade você tem que exercitar ela. E aqui a gente permite isso, tá? Lá na frente a gente vai passar o que tem, quais os tipos de mediunidade que tem aqui. Quais os tipos de reuniões mediúnicas que podem ser trabalhadas na mediunidade aqui na casa. Bom. Então, a qualidade do que é produzido através dessa mediunidade está diretamente ligada a essas duas condições. Tá? Então, a sintonia e a afinidade. Então, isso aí que vai determinar a qualidade da sua conexão. Se você é uma pessoa, um médium que só está pensando coisas ruins, você vai conectar aquilo que eu falei, sintonia e vibração. Então, você tem as frequências vibracionais que você vai conectar com aquele espírito que está na mesma frequência sua. E aí, por exemplo, você está triste, super triste, aquele dia que você passou triste, você vai para uma reunião mediúnica, vai conectar com o espírito que vem com tristeza. E vem mesmo, gente. O espírito vem super triste, super... É impressionante a conexão. Então, como é que se dá aqui? Você tem afinidade mental, que é através dos seus pensamentos, tá? Então, seus pensamentos conectam com o pensamento do outro. Tá? E a sintonia vibratória, que são os seus sentimentos. Todo sentimento seu vai gerar uma vibração, que gera uma frequência. Seu pensamento, a mesma coisa, gera uma vibração e uma frequência. Então, esses dois aqui é que fazem com que a gente sintonize, com quem que a gente vai sintonizar. Então, você está sentindo as coisas, vai sintonizar com pessoas que estão no mesmo sentimento. Se você está pensando coisas ruins, vai sintonizar com pessoas que estão no mesmo pensamento.
Ó, percebam aí, ó. Espera aí, tem 2 perguntas lá. Pois não? Se você tem uma sintonia com uma pessoa que está encarnada, essa pessoa não tem energia boa e a gente absorve essa energia. Sim. E sente essas coisas. Isso pode acontecer também, né? Sim, pode acontecer, sim. Agora, deixa eu só te dizer, ó, a energia, a gente diz, ó, energia boa, energia ruim, energia positiva, energia negativa. A energia é neutra. Tá? A energia sempre é neutra. As vibrações que são positivas ou negativas, as frequências vibracionais que a gente emite é positiva ou negativa. Tá? A energia sempre é neutra. Sim, mas... E sim, aí você conecta. Se você é que nem lá você conectar com o outro lado e aqui a mesma coisa, a mesma conexão. Você vai se aqui, vamos lá, aqui a sua vivência, você vai conviver com quem? Com pessoas que têm o mesmo pensamento seu, que têm as mesmas atitudes, frequentam os mesmos lugares. Então você já está se sintonizando com as pessoas que estão na mesma frequência sua. Mas se essa pessoa tem essa conexão, no caso, comigo, sim, mas ela está distante, ela não está no mesmo ambiente, está distante. Sim, sim. E eu absorvo essa energia, eu sinto dor aqui na nuca, por exemplo, eu fico com dor de cabeça, eu não durmo direito, e aí? Não é, é uma conexão. É uma conexão. Aí o que você vai ter que começar a trabalhar isso em você, tá? Uhum. Então isso aí você vai começar a trabalhar. Você está fazendo as conexões e está absorvendo, e aí algumas conexões dessas vão reverberar no seu corpo físico. Tá? Tem conexões que reverberam. Isso chegando a causar problemas, sim, até doenças. Isso. Né? O que acontece? A sintonia vibracional é o seguinte, ó, se você sintoniza no ódio, por exemplo, ódio, fica pensando ódio, aí fica pensando 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, anos. Tem pessoas que ficam anos pensando ódio. O que vai acontecer? Vai vir em forma de doença no corpo. Uhum. Tá? Vai vir em forma de câncer, em forma de doenças graves. Entendeu? Então, essa sintonia aí, essa vibração que você tem que transmutar ela. No meu caso, não é ódio, mas sim tristeza. Causou muita tristeza, sim, que também causa problemas. Ó, lá no ciclo 2, vocês vão ter uma aula de sintonia e vibração, inclusive eu que dou ela. Vocês vão ver as sintonias, por exemplo, o desprezo, a vergonha. A vergonha é a pior delas, entendeu? O desprezo. Então, vocês vão ver cada tipo de emoção que você emite uma vibração. E essa emite uma vibração, essa vibração emite uma frequência. Então, aí vocês vão ver lá as frequências que são emitidas. E aí, o que vai acontecer? Você vai conectar com aquilo que você está vibrando. Tá? Então, é sintonia e vibração. Então, por isso que a gente diz, vigie seus pensamentos. Vigie seus pensamentos. Que você vai conectar com aquilo que você está pensando, aquilo que você está... Tem mais algum? Ok. Então, ó, por afinidade, os espíritos buscam comunicar-se utilizando médiums que se assemelham no modo de pensar ou de agir. Aqui, eu acabei de falar, sintonia e vibração. Ele vai procurar médiums que estão na mesma sintonia e vibração dele. Através da sintonia psíquica, ligam-se energeticamente àqueles que possuem fluidos compatíveis com os seus para produzirem os fenômenos. Então, é tudo uma questão de sintonizar. Tá? Sintonia e vibração. Sintonizou, há conexão. Não sintonizou, não tem a conexão. Não, porque o pessoal precisa precisa estar gravando, daí o pessoal, senão não... Se no dia da mediúnica eu não estiver bem... Sim. Você vai conectar... Então não é bom eu vir? Não. Sempre é bom você vir. Tá? Sempre, sempre. Porque o que acontece? Numa reunião mediúnica, forma uma egrégora. No momento que uma pessoa saiu dali,
a egrégora desfaz essa egrégora. Então, é importante que você venha. Aí você vai vir e vai falar para a pessoa que está conduzindo a reunião mediúnica, olha, hoje eu estou assim, assado. Aí ela vai dizer, pô, hoje então você vai participar, vai ficar só na sustentação. Você vai ficar só olhando, você não vai participar dos trabalhos, entendeu? Mas, normalmente, joga para dentro, que daí... Porque aí você trabalha isso aí, você precisa trabalhar, você não pode deixar parado. Gente, tudo que é energia que fica parada, não presta. Você tem que, a energia você tem que jogar fora, não pode ficar com a energia parada. Tudo que é coisa parada, se você tem uma poça de água parada, o que vai acontecer? Vai apodrecer a água. A mesma coisa, nosso corpo, se a gente não transmutar a energia, o que vai acontecer? A gente vai ficar doente. Então, essa energia sempre tem que estar, você tem que estar sempre jogando fora. Roberto, Oi. mas numa reunião mediúnica, os médiuns recebem, às vezes, espíritos em diversos estados diferentes. Sim, sim. Mas, assim, às vezes, qual é a explicação dentro dessa coisa da sintonia, né, da frequência? Qual é a explicação? O médium recebe um espírito sofredor. Ele vem para buscar ajuda. Aí ele só vai dar comunicação se tiver um médium, sei lá, sofrendo. Como é isso? Não. Aí, vamos lá. É o seguinte, numa reunião mediúnica, você vai atender tudo que é tipo de espírito. Aí, por exemplo, quem está conduzindo a mediúnica vai dizer assim, bom, agora vamos chamar os espíritos que estão aguardando atendimento na frente do centro espírita, um exemplo. Tem uma fila enorme aí para ser atendido. Aí chama esses espíritos. Aí o que vai acontecer? Vai vir espíritos com todos os tipos de problemas. E aí vai conectar com aquele médium que está na sintonia dele. Aí o cara que está lá, o cara está doente, está sofrendo, o cara que está triste vai conectar com o médium que está triste. O cara que está com dor vai conectar com um médium que está também sentindo alguma coisa, entendeu? Então, essas conexões são feitas de diversas maneiras, tá? Os médiuns, porque ali você tem, por exemplo, numa reunião que a gente faz, tem 20, 30 médiuns. Então, conecta, olha a vibração, não é todos que vão estar na mesma vibração, na mesma sintonia, entendeu? Então, os espíritos vêm e se conectam com quem eles se afinizam mais. Ok? Então, é tudo questão de sintonia e vibração, gente, tá? Tudo sintonia e vibração. Esse aí é Adenauer que fala lá no livro dele, Influências espirituais, vamos lá. Influência de espíritos que nos solicitam o mal, eles se ligam aos que o solicitam por seus desejos ou atraem por seus pensamentos. Que eu estava falando, se você vai sintonizar aqui com espíritos que estão no pensamento do mal, você está pensando mal, vai sintonizar com o mesmo tipo de espírito. Aguarda um momento favorável como um gato espreita o rato. Então, esses espíritos que estão pensando no mal, eles são muito ardilosos. Então, eles ficam sempre cuidando todo mundo, vigiando, principalmente em reunião mediúnica, vigiando todo mundo. E é incrível, às vezes, uma conversa que um médium tem, ou algum questionamento, gera um distúrbio total em toda a reunião, desestabiliza toda a reunião. E aí a influência desses espíritos. Eles vêm influenciar o médium e o médium se deixa contaminar e aí desestabiliza toda a reunião. É um negócio incrível isso. Desconfiais daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Então, vocês sabem que o orgulho é um dos piores sentimentos que tem, né? Então, aquele que chega exaltando o seu orgulho não é coisa boa, né? Nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. É por sua própria vontade e escolha. Então, é o livre-arbítrio, né? O famoso livre-arbítrio. Então, ninguém recebe
a incumbência, você vai fazer o mal. Você vai fazer o mal porque você quer. E, gente, é o seguinte, ó, o mal e o bem, todos nós temos dentro da gente. Tá? O mal e o bem está aqui. Ó. Todo mundo tem o mal e todo mundo tem o bem. A gente já fez, em outras encarnações, a gente já fez coisas horríveis, horríveis. Vocês nem imaginam. Tipos de mediunidade e efeitos físicos. Ó. Médios de efeitos físicos são aqueles capazes de produzir efeitos materiais ostensivos, como movimentos de corpos inertes, ruídos, voz diretas e cura. Combinação dos fluidos do médium, do espírito comunicante, alterando as condições, influenciando nas propriedades físicas da matéria. Tá? Então, são efeitos físicos, são esses efeitos. Para ser um efeito físico, gente, todo mundo precisa perceber. Tá? Todo mundo precisa ver o efeito físico, senão não é considerado efeito físico. Por exemplo, na nossa reunião mediúnica, a anterior, não a última, a penúltima, a gente coloca os lápis para fazer o efeito físico, 3 lápis movimentaram aqui. Todo mundo viu. Quem estava na mesa, todo mundo viu os lápis movimentarem. Então, é considerado um efeito físico. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, todos percebem o fenômeno. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, alguns médiuns aqui, ó. Peixotinho era um médium brasileiro, tá? Um médium de materialização. Tá? Aqui, ó, o espírito materializado. O Mirabelli era um médium de levitação. Ó. As mesas girantes aqui também é um fenômeno de efeito físico. E para que aconteça esse efeito físico, para que isso seja materializado, usa-se o ectoplasma. Tá? O ectoplasma, um termo criado por Charles Richet, Prêmio Nobel de Medicina. Tá? É uma substância de propriedades químicas semelhantes à do corpo físico, de onde provém. Apresenta-se de forma viscosa, esbranquiçada, quase transparente com reflexos leitosos. É evanescente sobre a luz. Então, se você colocar a luz, desaparece. Tá? Então, efeito físico tem que ser escuro, tem que estar escuro. É considerado a base de efeitos mediúnicos chamados físicos, porque através dele os espíritos podem atuar sobre a matéria. Então, o que acontece? O ectoplasma, normalmente, ele sai dos orifícios do médium. Então, sai pela boca, sai pelos olhos, sai pelas orelhas. E esse ectoplasma faz com que os espíritos se materializem e os objetos se materializem, no caso de quando quer materializar algum objeto. Tá? Matéria plástica e profundamente sensível a nossas criações mentais. Então, o ectoplasma, ó, pensamento, a gente pensa e a gente cria. Tá? O nosso pensamento tem esse poder. Pensou, criou. No mundo espiritual, o pensamento, você plasma é tudo através do pensamento lá. Tá? Então, você plasmou, criou. Plasmou, criou. Você plasmou a maçã na hora. Pois não? Boa noite. Esse trabalho feito, como está aí na foto, existe a possibilidade da pessoa se machucar, se queimar, alguma coisa? Porque eu vi um documentário uma vez, não me recordo direito, mas pode haver algum efeito em que a pessoa ela se machuque, eu acho. Não sei. Sou totalmente leiga. Deixa eu te dizer uma coisa. Nesses fenômenos aí, esses fenômenos aí dificilmente acontecem agora. Por quê? Porque não há mais necessidade de provas. Isso aí acontecia na época que precisava se provar esses fenômenos. Tá? Hoje em dia só tem um caso que eles usam o ectoplasma
lá no Rio de Janeiro, no Frei Luiz, onde o Dr. Paulo César Frutuoso faz as cirurgias espíritas, ele usa ectoplasma para fazer essas cirurgias. É o único caso que eu sei que ainda usam. Mas isso aí é época onde, na realidade, precisava se provar esses fenômenos, porque estava atrás de provas. Tá? Então, aí precisava que esses fenômenos se realizassem. Hoje em dia não tem mais essa necessidade. Tá? E o que acontece? O ectoplasma, quando o médium doa o ectoplasma, ele perde muita energia. Né? Tem vezes que o médium sai todo desequilibrado, todo sem energia. Tá? Porque pega o ectoplasma do médium, das pessoas que estão junto com o médium, que estão fazendo parte daquela reunião, e do ambiente também. O ambiente também produz o ectoplasma. Tá? Obrigada. Roberto, Oi. lá no Frei Luiz, eu cheguei a frequentar. Frei Luiz? Meu marido, eu sou viúva, meu marido, quando eu estava doente, fez tratamento lá, eu morava no Rio. Tinha um médium que, como é que chama? Cedia ectoplasma? Isso. Para materialização de um médico da espiritualidade, eu não me lembro o nome Isso, agora, eu vi uma foto. Como é que é o nome dele? Eu não lembro o nome. Mas, na época, quando eu estava lá, o presidente de lá, não sei se ainda era Nelson, ele disse que esse médium tinha falecido. E, desde então, esse outro médico da espiritualidade não se materializou mais. Mas, assim, os trabalhos eram feitos normalmente. Só eles materializavam o coração. Ele estava fazendo cirurgia do coração, materializou o coração em cima da pessoa. Negócio fantástico. O trabalho de lá é incrível. É incrível. O próprio lugar é incrível. Tem um livro, acho que tinha até aqui na biblioteca, A Face Oculta da Medicina. É dele. Ali ele descreve todos esses... Acho que a gente até comprou esse livro. A Face Oculta da Medicina. Esse ectoplasma, ele é palpável, dá para pegar, é físico? Porque eu fiquei na dúvida que ali, no caso, fala que sobre a luz ele desaparece. Ele é evanescente. Você não consegue ver ele na luz. Você não consegue... você vai tocar ele, você não consegue perceber ele, não. Ele é tão... Então é mais visual. Ele é mais visual. Ele é tão sutil, a densidade dele é bem baixa, a densidade, então ele é bem sutil. Então você não consegue tocar ele. Mas para visualizar... Só visualizar. Para visualizar, você precisa já ter trabalhado a sua mediunidade ou você totalmente não, qualquer pessoa consegue porque ver? O médium, quem vai doar o ectoplasma é o médium que está na doação. Então, se você está olhando ali, você vai ver. E essas reuniões são bem restritas também, não convida muitas pessoas, não. É aquele grupo restrito que faz aquele tipo de trabalho. Tá? Por exemplo, uma câmera fotográfica consegue registrar? Sim, foi registrado. Isso aí é fotografia. Isso aí é essa parte. Isso aí é fotografia. Efeito físico, de materialização, processo de condensação do ectoplasma, possibilitando a visibilidade física e, às vezes, a consistência material aos espíritos e animais desencarnados. Aqui, ó. Esse aqui é um espírito que se materializou aqui, ó, através dessa média, a Florence Cook, ela trabalhava com esse espírito, o espírito da Kate King, e eles faziam materialização. Aqui é o espírito materializado, ó, tá vendo? Agora, vocês percebam que não é bem... Você não vê todos os traços, né? É meio... Não é totalmente nítido. Ainda, ó, o efeito físico de transporte consiste em trazer para o local onde está o médium objetos que se encontram em outro lugar. De modo geral, os objetos trazidos são flores, frutos,
joias, enfeites e outros objetos de pequeno porte. Então, Elizabeth Esperança, em 1918, transporte de lírio dourado com aproximadamente 1,82 metros em uma de suas sessões. Então, ela fazia... Mas isso aí, gente, são tipos de mediunidade que hoje em dia não existe, não há necessidade disso mais. Isso aqui era para provar, algumas coisas eram para provar. Hoje em dia não precisa mais provar mais nada. Trazer um objeto, o exterior para o ambiente é o aporte, né? E quando você leva para fora é o transporte. Levitação, ó, elevação e deslocamento de pessoas e objetos sem apoio visível. O fenômeno da levitação foi conhecido em toda a história da humanidade, inclusive pela Igreja, com vários membros canonizados, ó. José de Cupertino, Teresa d'Ávila e outros. E o maior, considerado o maior médium de levitação é o Daniel Douglas Home, tá? Um dos mais notáveis médios de levitação, conhecido como o homem flutuante. Ele fez uma demonstração, ele estava no 3º ou 4º andar de um hotel, ele saiu de um apartamento e veio para o outro apartamento, levitando. E aí todo mundo viu, quem estava lá viu. Sim. Só que, olha, gente, em 1833, aí tinha necessidade de provar essas coisas, né? Levitação individual, ela pode ser múltipla, 2 pessoas ou mais. E simultânea, objetos e pessoas. Vamos lá, de novo. Deixa eu ver como é que eu vou formular essa pergunta aqui. Se falando aí. É o seguinte, por exemplo, o perispírito ele pode ser socorrido por esses espíritos. Ele pode... Eu posso sair, eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Certo. Né? O meu perispírito ele sai e ele é socorrido, digamos assim, ajudado, né? Por espírito. Isso pode acontecer de eu sair do meu corpo, eles me tirarem de um lugar, me levarem para outro, cuidarem de mim, e depois eu estou vendo tudo aquilo que está acontecendo. Eu estou vendo. E aí depois eu estou, digamos, em um quarto, aí eu saio do meu quarto, vou para o outro quarto, né? Eu vejo, no caso, tudo, e eu estou vendo tudo, mas assim, eu tô vendo, mas ao mesmo tempo eu estou querendo entender por que aquilo está acontecendo comigo. Desdobramento, isso chama-se desdobramento. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. E depois me trazem de volta de novo para mim. E desdobramento, você viaja para todos os lugares, para onde você quiser. Para todos os lugares do mundo você pode viajar, não tem problema nenhum. Ai, obrigada. Pode viajar tranquilo, tranquilo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre o desdobramento. Tipologia, a comunicação dos espíritos por meio de pancadas. Isso aí foi lá no início, ó, quando começou, em 1848, quando as irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, tinha um espírito que se comunicava com eles por pancadas. Então, eles convencionaram 1 a 2 pancadas, aí foram 1 pancada, 2, aí se comunicavam com um espírito dessa forma. Tá? Também é coisas que não precisa mais hoje em dia, porque hoje em dia o espírito vem e conversa com você normalmente, não tem mais esses problemas aí, não. Momento marcante do espiritismo, ó. Atraiu a atenção de pesquisadores e autoridades que, após investigações, atestaram sua realidade. Tá? Então, isso aí foi antes do 1848, foi antes de surgir o espiritismo. Então, já tinha alguns indícios já que já estavam surgindo. Então, isso aí foi para os Estados Unidos e depois foi para a Europa. Então, disseminou muito isso. E daí começou, essas pesquisas depois começaram. A bicorporeidade é o fenômeno pelo qual um indivíduo vivo pode manter sua presença de forma tangível em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. Esse fenômeno ocorre devido a propriedades do perispírito. Vocês tiveram uma aula que vocês viram essas propriedades lá, que fornece inúmeras possibilidades de ação ao espírito, mesmo quando é encarnado.
Então, a gente tem esse aqui, ó, Eurípides Barçanufo, é um brasileiro. Ele estava dando aula, ele era médico, ele estava dando aula e foi lá num outro lugar fazer um parto de uma mulher, no mesmo instante. E aí, uma pessoa saiu de lá para chamar ele. Quando chegou, disse, pô, fulana está tendo filho lá, a gente precisa que você vá lá. Ele disse assim, eu já fui lá e já fiz o parto. Aí o cara foi ver, realmente ele já tinha ido lá e feito o parto. Então, a bicorporeidade é a capacidade de o espírito estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Aí você tem, ó, Francisco de Assis, Padre Pio, Santo Antônio de Pádua, isso aí, todos eles também usavam a bicorporeidade. Tá? Efeitos físicos, a voz direta, manifestação oral do espírito, dispensando aparelho vocal do médium. Tá? O espírito vem aqui e fala com vocês sem um médium tá no meio. Né? Escrita direta, pneumatografia, comunicação que se realiza por meio de escrita direta. O espírito escreve a caneta. Se você botar o papel aqui e a caneta vem e escreve sozinha. Tá? Sozinha. Não precisa de médium nenhum. Você vê a voz do espírito. Isso, ouve a voz, como se alguém estivesse aqui falando. Agora, não esqueça que é fenômeno físico, aí todo mundo precisa estar ouvindo. Se só você ouvir, não é. Transfiguração, ó, fenômeno caracterizado pela modificação da aparência do médium durante o transe. Na transfiguração da aparência, temos fato mediúnico quando o espírito sobrepõe o próprio perispírito sobre o perispírito do médium. Então, o espírito que está vem sobrepõe ao médium, né? E aí o que vai dar? Vai dar aquela percepção que está mudando. Então, Divaldo Franco mesmo acontece com ele aqui. Teve umas vezes que aconteceu, né? Como é que é? Foi com o Bezerra, ele foi com a mentora dele, como é que é? A Joana de Ângeles também. Ele fica transfigura, o perispírito no caso da mentora dele vem e aí sobrepõe a ele e aí fica todo diferente. Tá? Cura. Esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto sem o concurso de qualquer medicação, no livro dos médiuns. Ó. Então, isso aí, todos nós temos esse poder, só que a gente não sabe usar. Efeitos inteligentes e intelectuais ou inteligentes. Né? São dotados da faculdade que recebe e transmite comunicações inteligentes. Tá? Essas manifestações nos ajudam a entender o mundo invisível e o estilo de vida que levam os seus habitantes. Então, não são mais aquelas de efeito físico lá, aquelas demonstrações. Agora já são comunicações já via psicografia, via psicofonia. Psicofonia, ó, faculdade que permite a comunicação oral de um espírito através do médium. O espírito se utiliza do aparelho fonador do médium, usa a voz do médium. Então, aí é aquilo que eu falo, ó, mente a mente, aí o médium filtra, e aí o médium vai dar a comunicação. Tá? Vai falar aquilo que o espírito quer falar. Tá? Denominado por Kardec como mediunidade falante. Conhecida popularmente como incorporação. Falsa ideia, que não existe incorporação, tá, gente? Que o comunicante penetra no corpo do médium, que na verdade não ocorre. Não existe um outro espírito se apropriar do meu corpo, porque você não pode ter 2 espíritos no mesmo corpo. Entendeu? Então, o que acontece? Ele vem e fica do seu lado, o espírito. Ele não vem e toma conta do seu corpo. É aqui, ó. A conexão é mente a mente, tá? Como?
Sim, esse é um dos mais comuns. É a psicofonia, tá? Teve um tempo que era a psicografia. Hoje a psicografia não tem mais necessidade. Então a manifestação já é direta, mais direta. Não precisa estar escrevendo. Psicografia, faculdade que permite a comunicação... Psicofonia, desculpa. Faculdade que permite a comunicação de um espírito através da escrita. Ah, não, psicografia, está certo. O espírito se utiliza do aparelho motor do médium. Tá? Aí sim, aí o espírito vem e utiliza da mão do médium para escrever. Tá? Aí, ó, ele vem, vai transmitindo o pensamento mente a mente e o médium vai escrevendo aquilo que ele está interpretando, que às vezes não é exatamente aquilo que o espírito está dizendo, que passa pelo psiquismo do médium, né? A psicofonia, que você colocou, que é como as pessoas interpretam hoje, né, como incorporação. Só que a incorporação também se dá com gestos, com movimentos e etc. No caso, a psicofonia, ela é só na fala mesmo? Não, deixa eu te dizer. Normalmente, gestos e falar alto, negócio, são do médium, tá? São questões do médium. Tá? O médium se jogar no chão, o médium falar alto, o médium gritar, isso aí é do médium, que nenhum espírito vem desse jeito. E outra coisa, quem está no comando é o médium, então o médium tem condições de filtrar isso. Então, o médium educado não deixa isso acontecer. Tá? Então, não tem possibilidade do espírito utilizar seu corpo para se movimentar? De um outro espírito, no caso? O que ele pode fazer? Ele não vai incorporar no seu corpo, tá? O que ele pode induzir, talvez, você a fazer alguns movimentos, e aí vai depender, o que eu estou falando, vai depender do médium. Se o médium tiver controle da comunicação, ele não vai deixar acontecer. Por exemplo, aqui, todas as comunicações aqui são conscientes, então sempre o médium está no comando. O médium sempre está no comando. No filme Ghost, não tem aquela cena que o espírito incorpora, né? Entre aspas, nela. Aí eu imaginei que fosse desse jeito. Ali é filme. Ali é filme. Não é assim, não. Tipo, ó, a faculdade de ler... Espera aí, vamos lá. A psicometria, ó, é a faculdade de ler impressões, recordações ao contato com objetos. Isso aqui a gente vai fazer na nossa mediúnica. Tá? Constatou que, colocando na fronte de alguma pessoa um objeto qualquer, essas conseguiam descrever a sua história, detalhando fatos e circunstâncias a ele relacionadas, desde ambientes e cenas ligadas à sua existência em diversas épocas, até o caráter que tiveram em seu poder. Então, às vezes, a pessoa pega uma foto e consegue ver tudo que traduz aquela foto, os sentimentos que tem aquela foto, as energias que tem aquela foto, a vibração que tem aquela foto. Então, ele consegue captar tudo isso. A gente vai fazer o exercício aqui na nossa mediúnica. Tá? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de pegar um gancho do que elas estavam falando, né? Que eu já tive uma experiência comigo mesmo, né? Que amigos meus me relataram que eu, na verdade, eu não tinha esse autocontrole, né? Da mediunidade e tal. E aí eles me relataram que eles viram a presença, né? De 3 pessoas, 3 indivíduos. Só que um desses indivíduos, ele queria fazer mal a uma pessoa que estava também nesse mesmo espaço. Sim. E aí eles falaram que eu fiquei descontrolado, que até teve essa questão do meu rosto meio que ficar desfigurado, eles não conseguiam me ver, né, ver o meu rosto, ver o rosto de outra pessoa. E aí que aconteceu isso foi às 4 horas da tarde e isso terminou às quase 8 da noite. Então levou um bom período e eles falaram que eles ficaram bastante cansados, que eles não conseguiam me segurar, que era uma força
bem anormal, nunca me viram daquela forma. E aí quando assim, que eu despertei, né, que eu voltei assim, eu estava na praia, na verdade eu estava na piscina e isso tudo acabou na praia, e eu acordei com um mata-leão, meu amigo me dando um mata-leão no meio da praia, eu não entendi nada. E fiquei bem assustado, mas hoje eu já compreendo isso. Aí o que eu queria saber, já que você falou que assim, foi o que eu entendi, tá? Que eles não se apropriam, né, da nossa matéria aqui. Não tem como ter dois no mesmo local. Não. Então, no caso, eles seriam os três ao meu... Os três estavam psicologicamente ligados a você. Então, estavam fazendo pressão em você, meu amigo. E aí você tem que dar seus pulos aí para sair disso. E aí eu fiquei bem E aí você tem que começar a trabalhar. Na realidade, você tem que trabalhar isso aí. Isso aí você que tem que começar a trabalhar. Cada um tem que começar a trabalhar. Que eu disse, a gente está aqui para quê? Para conhecer, a gente vai conhecer a mediunidade e começar a trabalhar essa mediunidade. Aí vamos educar quem? A gente não vai educar a mediunidade, vai educar o médium, para que ele tenha o controle disso. Porque o que acontece, gente? Se vocês não permitirem, não tem espírito que venha importunar vocês, de jeito nenhum. Só vem se você permitir. A mesma coisa, quando você está aqui, se chegar alguém está querendo te incomodar, o que você vai dizer? Espera aí, meu amigo, se afaste daí, nem te conheço. Entendeu? Então, a mesma coisa. Então, isso aí que tem que ser, começar a trabalhar e naturalizar isso. Essas conexões aí têm que ser naturalizadas. A psicopictografia também vai fazer aqui, tá? Esse aqui a gente tem bem pertinho aqui, Medrado, que faz as pinturas mediúnicas. As telas já vêm plasmadas, por isso que ele faz bem rapidinho, tá? Já vem plasmada do mundo espiritual, ele só pega e faz super rápido. Uma das características é a velocidade da produção, tá vendo? Intuição pode ser um pressentimento que se demonstra mediante as experiências do espírito, nessa encarnação ou em outras, que se apresentam mediante situações adversas da vida em todas as suas dimensões. Intuição, essa aí a gente toda hora a gente está sentindo isso aí. E, gente, intuição é uma coisa, inspiração é outra. Intuição é minha, do próprio espírito. Inspiração é de outro espírito que vem, tá? Intuição é minha, do meu espírito, de outras encarnações, coisas de outras encarnações que ele acessa. E aí vem as intuições. Tá? A inspiração é de outro espírito. Vidência. Vidência ou visão espiritual é a faculdade de ver além das possibilidades visuais ordinárias, tanto na dimensão espiritual como na física. Então, a vidência, você é capaz de ver o mundo espiritual, ver os espíritos. Tem as pessoas que são muito raras, mas tem pessoas que veem os espíritos. Ver o mundo espiritual, são capazes de ver, tá? Então, mas é muito, muito difícil, tá? Muitos médios, cada vez fica mais raro esses tipos de médios. Assim. Pode ocorrer perfeitamente acordados, conservando as lembranças. Acordado, você está aqui, você está vendo o espírito está sentado do seu lado, por exemplo, entendeu? E aí você tem a capacidade de ver tanto aqui como do outro lado, né? Apesar que não existe do outro lado, né? Você sabia que não existe do outro lado? É tudo, tudo integrado. A gente fala do outro lado didaticamente, né? Mas é tudo a mesma coisa. Como é que diz o outro? É tudo junto e misturado, né? Os desencarnados estão todos junto com a gente. Não existe... São faixas vibracionais diferentes, são densidades diferentes. A intuição é algo que vem de dentro. Correto? Isso, meu. Que é do meu espírito e das vivências que ele já teve em vidas passadas. Exatamente. Então, não necessariamente a intuição ela está correta. Porque se o meu espírito está em processo de evolução, às vezes ele já pode ter tido uma conclusão e me intuiu uma coisa que não necessariamente hoje, às vezes eu com um conhecimento a mais do que meu espírito já tem, eu já posso... dizer que não efetivamente aquilo ali eu devo seguir. Exatamente. Aí você que vai decidir, né?
Ó, isso aí já não pode vir, mas não é isso que eu quero. Muito bem colocado, viu? Audiência, faculdade que permite o médium escutar no campo fluídico sons produzidos no ambiente espiritual. Interna, tem-se a impressão de estar escutando dentro do cérebro. Não é no ouvido aqui, gente. Não é escutar aqui. Você escuta aqui, ó, aqui dentro. Tá? É totalmente diferente, não é? Externa, o efeito do som produzido será percebido pelo aparelho auditivo do médium. Daí tem a parte externa, que daí sim, aí você consegue. Falando da intuição, eu já fiquei pensativa, né, depois do que ela falou, porque hoje eu acredito 100% na minha intuição, e isso está muito forte. Todas as vezes que eu contrariei minha intuição, alguma coisa deu errado. Sim. E hoje eu busco ela, eu tenho ela como um guia, né? E aí eu fiquei agora perceba pensativa. que você tem intuição e inspiração. Intuição é sua. Inspiração pode ser algum amigo espiritual seu que vem e diga, por exemplo, uma vez a minha esposa estava para ir por um lugar, o espírito veio e falou para ela, não vá por aí, vá por aqui. Então isso é inspiração? Isso aí é uma inspiração, quando o espírito vem e fala para você. Agora, quando é intuição, é quando é sua. Ah, então está confuso, né? É confuso, muito confuso isso aí. Por isso que eu digo, tem coisas que são suas de outras encarnações, aí o autoconhecimento. Aí, quando o autoconhecimento sempre é importantíssimo para essas coisas. Tá? Uhum. E a intuição, então, é sua, e a inspiração é quando vem algum espírito e sopra para você. Eu queria que ele soprasse para mim os números da Mega Sena, mas não tem jeito. Velho. E quando você escuta, né? Acontece muito isso comigo. Eu não gosto muito, falar a verdade, eu não gosto muito. Por exemplo, se prepare, pois, digamos, alguém vai desencarnar. Sim. E aí eu começo naquela, meu Deus, quem será? Será que é alguém da minha família? Será que é algum amigo próximo? Será que isso realmente vai acontecer de verdade? E sempre acaba acontecendo. Às vezes eu pergunto, será que quando acontece mesmo, eu fico assim muito... Eu digo, meu Deus, isso é muito... assim, eu não sei se eu sou tão merecedora para estar acontecendo comigo. Mas, às vezes, eu também escuto. E quando a gente acreditar mesmo de verdade que aquilo vai acontecer, às vezes a gente fica na dúvida. Sim, sim. Né? Acontece, como é sempre, né? Olha, se prepare, pois alguém vai desencarnar e vai acontecer, vai se preparando. E aí eu não gosto porque eu fico muito angustiada, eu não sei, mas acontece. E o fato de estar escutando e, às vezes, não querer saber se é verdade ou não, né? Sim, se é verdade ou não. É difícil. É super difícil. É um dom que você tem, você precisa trabalhar isso para isso aí ser natural, tá? Então, o que a gente vai falar aqui? Daqui para frente, a gente vai falar em naturalização da mediunidade. Então, isso aí, com o tempo, isso vai se tornar natural para você. Então, não pense que é um fenômeno, é uma coisa que você tem, faz parte de você, e é uma coisa natural. Então, você tem que naturalizar isso. Tá? Não fique pensando que vá mais por esse viés aí, tá? Que é natural. Tá? Essas conexões vão depender de médium para médium. Tá? Ó, gente, o desdobramento, ó. Faculdade que tem o espírito decorrente de uma propriedade do perispírito, ó, a outra propriedade do perispírito que ele tem, né? De separar-se do corpo, deslocar-se. Tá? Exteriorização do perispírito. Então, o que acontece? Ó? Você tem o corpo físico aqui, ó. Aqui é o corpo físico, aqui o seu perispírito ele está saindo daqui. Seu corpo físico vai ficar ali. Toda noite a gente desdobra, tá? Toda noite a gente desdobra, a gente vai viajar
por todos os lugares do mundo aí. Tá? Só que a gente não lembra. Por que a gente não lembra, gente? Por quê? Porque isso aí fica... Com o que a gente desdobra? Com o perispírito. E onde é que está a mente da gente? Lá no perispírito. Então, por isso que quando você volta, você não lembra. Por quê? Porque está tudo armazenado lá no perispírito. Tá? Por isso que a gente não lembra. Tá? Agora, tem algumas viagens astrais que você faz, que você vai treinando, aí sim, aí você faz consciente, totalmente consciente. Aí você vê tudo, você percebe tudo. Tá? É uma questão de treinamento. Isso aí, se vocês fizerem aí no YouTube, tem um monte desses. E aí você vai começando a fazer, vai praticando, quando vê, você está expert nisso aí. Então, a esterilização do perispírito, ele viaja. O que acontece? O perispírito sai, ele é conectado pelo cordão de prata, tá? Que tem o cordão de prata, e aí o nosso corpo físico fica ali descansando. Por quê? Porque o nosso corpo físico precisa se recuperar fisicamente. Tá? Então o corpo fica ali descansando. O perispírito não tem problema, ele fica o tempo que ele quiser fora, não precisa descansar de jeito nenhum. Pode ser anímico ou mediúnico. Anímico, quando você não tem contato com espíritos. Tá? Você viajou, foi lá, viajou tudo, não falou com ninguém. Mediúnico, quando você tem contato com algum espírito que leva você para conhecer algum lugar, para assistir uma aula, conversa com você. Então, é mediúnico, daí é mediúnico. Quando você tem essa interação com o espírito desencarnado, é mediúnico. Quando não tem, é anímico. É só você que foi lá e fez essa viagem. Esse desdobramento aí também é conhecido como projeção astral, né? Isso. Wagner Borges. É a mesma coisa. Mesma né? coisa. Só que a projeção astral você tem a consciente, que ele fala da consciente. Tá? Certo. Então, a mediunidade faz parte da nossa vida cotidiana e pode ser percebida no trabalho, tá? Na premonição materna, no sentimento das coisas, de locais, na percepção da energia de ambientes, na criança que brinca com seu amigo imaginário, na conexão quando pensamos em pessoas distantes, que nem você falou, daí liga, a pessoa, você diz, de repente a pessoa liga. Num abraço que traz conforto e bem-estar, aquela pessoa que tem aquele abraço que parece que é um passe, né? No artista que pinta um quadro, compõe uma música. E aqui as referências que a gente usou para fazer essa aula, tá, gente? Então, é isso aí. Tá? Muito obrigado pela atenção e desculpe qualquer coisa aí. Tá bom?